quartas-feiras e agora também no domingo. Hoje nós vamos começar uma mensagem, uma palavra que será continuada na quarta-feira. E nós estamos fazendo um voo de observação antes de adentrarmos no Apocalipse, nas suas revelações importantíssimas para a vida da igreja e para as nossas vidas. É um voo de aproximação. Então esta é a quarta mensagem, e em todas essas mensagens a palavra foi uma palavra introdutória, para afirmar você, para você ter caminhos bem seguros, vestir as roupas certas para atravessar o terreno certo, né? Então se você vai atravessar um terreno de caatinga, é um tipo de roupa. Se você vai atravessar um terreno pantanoso, é outro tipo de roupa, de preparo. Se você for para um terreno desértico e assim por diante. Então o livro de Apocalipse precisa ser abordado com as prerrogativas bem firmadas, para a gente não tomar rotas equivocadas e criar expectativas que não foram a intenção dos autores. Então eu lamento muito se você perdeu as primeiras 3 mensagens, mas elas estão disponíveis por escrito, resumidamente, você pode solicitá-las. Então, nós falamos sobre a chave de interpretação do Apocalipse, falamos um pouquinho sobre o autor, falamos um pouquinho sobre o ambiente político, geopolítico em que o Apocalipse foi entregue à igreja, foi produzido por João em Patmos. E hoje nós queremos começar a falar sobre as 7 bem-aventuranças contidas no livro de Apocalipse. Vamos começar hoje. A palavra, o número 7 no Apocalipse, nós já colocamos aqui o significado dele, o que é que ele traz. Vamos aprender o significado de outros números utilizados no Apocalipse, como 12, como 144 mil, e assim por diante, como o próprio número 6, 666 também. Vamos entender o número 1000, não é? Como esses números precisam ser olhados, para que não tenhamos interpretações fantasiosas e equivocadas desse livro. O 7 traz a ideia de totalidade, seja para o bem ou para o mal. Por exemplo, quando fala o 7 se refere a Deus, então é a totalidade do bem, é o bem supremo, não há bem maior, não há outro Deus. Quando o 7 se refere à besta, por exemplo, não pode ser a ideia de perfeição, porque a besta não é perfeita, mas a ideia do mal total, do mal absoluto, sem nenhuma sombra do bem. Por isso que as pessoas que buscam em Lúcifer sucesso para suas vidas, fazem pacto com o diabo, elas estão fazendo pacto com o mal supremo. E o mal que vão atrair as suas vidas será igualmente supremo. Então não é bom termos esse tipo de abertura, pensando que o diabo não é tão mal quanto parece, e nem Deus é tão bom assim. Existem pessoas que têm essa crença. O Apocalipse já afirma de pronto: Deus é absolutamente bom, e nele não há nenhuma sombra do mal. O diabo é absolutamente mal, e mesmo quando ele faz o bem, aparentemente, ele está propondo-se, preparando-se para fazer um mal. Ele faz o bem com a finalidade de fazer um mal maior. Apocalipse já nos ensina isso. E hoje nós vamos perceber essas 7 bem-aventuranças, falando de uma felicidade completa, falando de uma felicidade verdadeira, falando de uma felicidade que não pode ser tirada. Lembrando que o livro do Apocalipse foi escrito para uma igreja sofredora, para uma igreja maltratada, injustiçada, que precisava de consolo. Então, tudo que é escrito no Apocalipse foi escrito primariamente com essa finalidade, de consolar, de confortar, de fortalecer a igreja que sofria. Qual igreja? A igreja toda. Todos os crentes, todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus espalhados pela Ásia Menor, especialmente naquela época, estavam sendo perseguidos, espoliados, mortos, etc. Então tenhamos sempre em mente isso quando a gente lê o Apocalipse.
São 7 bem-aventuranças. Eu quero tentar fazer 4 hoje, não sei se vai dar por causa do tempo, mas vamos, se não der, na quarta-feira a gente continua. A primeira bem-aventurança está em 1:3, tudo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. E no grego é enfático. Essa tradução não faz jus à preposição que está no grego. O melhor seria: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Está se referindo especificamente ao Apocalipse. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A primeira bem-aventurança nos dá conta de um Deus que inspira um livro para a igreja sofredora e demonstra a esta igreja que Ele está muito desejoso que ela o leia. Como quase a totalidade daquelas pessoas não tinham acesso à leitura, a bem-aventurança se estende aos que vão ouvir. Por isso, meus irmãos, o interesse da igreja por Apocalipse, um interesse genuíno, sincero, não meramente curioso, é um interesse bem-aventurado. Eu ainda estou nas mensagens introdutórias, e toda quarta-feira nós temos aqui tido uma oportunidade muito rica de aprofundar, vamos ter uma oportunidade muito rica de aprofundar e de alongar, ou seja, de ir mais além daquilo que nós conseguimos explanar no domingo à noite. Então espero os irmãos na quarta-feira aqui, porque a primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, ou nela escrita, pois o tempo está próximo. A ideia de brevidade, de Apocalipse pode acontecer a qualquer momento, está sempre neste livro. Então, a palavra guardar aqui traz consigo a ideia de ter no coração, como diz no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que muito bem, eu estou precisando de ajuda para esse versículo. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém, antes na lei do Senhor, e nela, era nesse que eu queria chegar. Bem-aventurado é aquele que tem a lei do Senhor no seu coração, é guardar nesse sentido. Tanto que vai haver uma repetição de uma bem-aventurança sobre aqueles que guardam no sentido da prática, da obediência. Mas aqui a ênfase é ter no coração, é lembrar da palavra, porque não há nenhum tipo de bem-aventurança para ouvintes esquecidos. Tiago 1:25 diz isso. Tiago 1:25 diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante, executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Então, 2 aspectos da palavra guardar. Um abordado nessa bem-aventurança e outro abordado mais para frente. Guardar no sentido de ter na mente, de meditar sobre, de refletir, de ficar pensando naquilo. Meditação transcendental é esvaziamento da mente. Meditação bíblica é encher a mente com alguma coisa. Antes, medita nela de dia e de noite. Segunda bem-aventurança está em Apocalipse 14:13. Apocalipse 14:13. Então eu não vou faltar a essas palestras de Apocalipse de jeito nenhum. Eu não vou faltar, porque a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os que leem e os que ouvem, e os que guardam, que meditam na palavra. E eu quero convidá-lo a não faltar também a partir de agora. Fizemos as introduções, vamos começar a entrar, no caldo vai começar a engrossar agora, meus irmãos. Então não perca, participe, porque na quarta-feira até hoje não tem a condição de ser filmado ainda, de ser gravado, né? Talvez mais para frente isso possa acontecer. Então você vai perder muito se você não participar. Segunda bem-aventurança, Apocalipse 4:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas ou de suas obras, pois as suas obras os acompanham.
Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Lembrando que Apocalipse estava sendo escrito para uma igreja sofredora. E aquela igreja não estava sofrendo porque perdeu seu amor. Aquela igreja não estava sofrendo porque o marido foi embora. Aquela igreja não estava sofrendo porque perdeu o emprego. Aquela igreja não estava sofrendo porque eles perderam a saúde ou alguma perda pessoal. Aquela igreja estava sofrendo porque confessava: Jesus Cristo é o Senhor. Não é Domiciano que é Deus, o imperador daquela época, é Jesus Cristo. E morriam. E eram levados para as ilhas de Pátimos da vida, e eram exilados, as famílias eram separadas. Então a igreja estava inconsolável, e o Espírito Santo diz: olha, aqueles que estão morrendo, eles são bem-aventurados, porque desde já, eles estão descansando das suas fadigas, e as suas obras o acompanham, ou seja, eles vão ser regiamente recompensados. Esse versículo fala de fidelidade, fala de permanecer na presença do Senhor no sofrimento. Essa geração de discípulos é uma geração que produziu um maior defeito teológico, um dos maiores defeitos teológicos de todo o tempo, é mensurar o amor de Deus em relação à presença ou à ausência da dor. Então, quando eu estou sem dor, Deus me ama. Quando eu estou com dor, será que Deus me ama? Então nós precisamos desmontar essa granada teológica que está armada no nosso coração, porque sempre que doer, sempre que algo machucar, sempre que houver uma perda, com esse caminho, com esse pensamento, nós vamos ser levados a imaginar se o amor de Deus por mim existe, ou se ele é tão grande assim. Isso é um problema terrível, porque Deus nos ama na dor e na ausência da dor. Deus é Deus do monte e do vale. Deus é Deus da vitória e do sofrimento. Deus é Deus da abundância e na escassez. E nós precisamos aprender isso e perseverar. Por isso Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A ideia da fidelidade. E o que é bastante consolador nisso é que a fidelidade não é uma característica humana. A fidelidade para permanecer fiel a Jesus não é uma característica humana, mas é um fruto do Espírito, irmãos. A sua fidelidade, a sua capacidade de ser fiel não será suficiente quando você estiver na mira de uma arma, ou quando você estiver diante de uma mesa como réu, por afirmar que Jesus Cristo é o Senhor, ou quando você estiver perdendo seus bens, ou quando você estiver prestes a perder um parente seu. Nenhuma fidelidade humana será suficiente para te sustentar na presença do Senhor. O medo que eu tinha de negar o nome do Senhor, como eu contei aqui na quarta-feira para os irmãos, esse medo, essa angústia que eu tinha, ela estava crescendo tanto, e eu comecei a ler livros como o Soldado Ivan em cadeias comunistas, Soldado de Cristo em cadeias comunistas e outros, e aquilo me apavorava ainda mais. Mas o Senhor me ensinou, através da sua palavra: filho, preste atenção, não é a tua fidelidade que vai te sustentar no dia mau, quando o dia mau chegar. É a minha fidelidade, é a fidelidade de Deus implantada no teu coração, é fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é entre os 9 frutos, ou 9 qualidades do fruto que lá estão. Uma delas é fidelidade. Então todo aquele que tem em si o Espírito, todo aquele que entrega o coração a Cristo e recebe o Espírito como penhor dessa salvação, recebe também o fruto do Espírito, o resultado do Espírito. E o resultado do Espírito é que você será fiel até a morte, e você receberá sim a coroa da justiça, a coroa da vida, não pela sua fidelidade, mas pela fidelidade de Deus implantada em você através do Espírito. Terceira bem-aventurança, e eu provavelmente terei que parar nessa hoje. Terceira de 7, Apocalipse 16:15.
Apocalipse 16:15 diz, veja se tem alguém aí sem Bíblia do seu lado. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Esse versículo está falando que Jesus vem como ladrão, no sentido da surpresa, no sentido de ele vir no momento em que muitos não estarão esperando. Jesus disse, preste atenção, porque será construído neste mundo um sistema, um modo de vida que é anticristo, que é anti-Deus, e vai fazer de tudo para inocular em você a morfina do apaziguamento social, e até mesmo pessoas que confessam Cristo com suas bocas, estarão tranquilos e sossegados quando, de repente, a palavra de repente é muito especial no Novo Testamento. Nós começamos estudando o livro de Atos, e agora estamos estudando o livro de Apocalipse, ou seja, estudamos os primeiros passos da igreja em Atos, e agora vamos estudar os últimos passos da igreja na história em Apocalipse. E a palavra áfinos é muito presente nesses dois livros. Áfinos significa de repente, inesperadamente, quando menos se espera. Então, por mais sinais que sejam caracterizados aqui, por incrível que pareça, quando Jesus voltar, será uma surpresa para a maioria absoluta do mundo, inclusive da igreja também. A oração de Jesus em Mateus, ou o pedido dele em Mateus 14:38 é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu gosto da figura do sentinela. O sentinela, nós precisamos ter essa compreensão. O sentinela, quando está de serviço, ele vai dormir, tem uma hora que ele dorme, porque normalmente são feitos grupos de sentinelas e cada um tira um quarto de hora, e quando ele faz o seu tempo de vigília, ele vai descansar para que o outro assuma e faça então essa rotatividade. E aí o sentinela vai dormir para descansar, para poder acordar na madrugada. Ele dorme com toda a sua roupa, ele dorme totalmente preparado, ele não tira o seu boot, o seu calçado, o seu coturno, ele não tira a sua gandola, porque a qualquer momento ele está de sentinela, embora esteja num momento de repouso, mas ele está de sentinela, ele está de serviço. E eu ficava observando isso, alguns sentinelas que afrouxavam o cadastro do sapato, e quando chegava na sua hora, ele atrasava a troca, o câmbio da guarda, porque ele tinha que repor, e você acorda meio tonto. Então, nós não temos que acordar tontos, nós temos que acordar prontos. Então, nós estamos no momento aqui de paz, nós estamos no momento de liberdade, nós estamos no momento da construção de uma democracia, embora ainda falte muita coisa, mas somos um país que usufrui isso. Podemos cultuar a Deus, podemos fechar uma rua, pedir licença na prefeitura, fechar uma rua e fazer um culto, tudo parece estar bem, mas não tire a sua roupa, porque no ladrão, o versículo diz aqui, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. A ideia desse versículo foi muito bem captada na paráfrase à mensagem, quando ele diz que essa ideia é de você não se desvencilhar das suas vestes, mas tê-las à mão, e se possível andar vestidos e revestidos dela. Vigiai, porque eu venho como um ladrão. Na quarta-feira, nós vamos trabalhar as outras 4 bem-aventuranças. Vamos terminar essa palavra e eu vou dizer para vocês, aqui tem essas 4 bem-aventuranças. A próxima,
eu já gostaria de deixar aqui para ficar só 3 para quarta-feira. Se vocês me deem mais 3 minutos, eu posso receber mais 3 minutos? Parece que o resultado ainda não chegou, então a gente fica esperando o resultado aqui do alvo. Posso ouvir um amém para ficar mais confortável? Então vamos para a quarta bem-aventurança, 3, 4 minutos, Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Esta palavra, meus irmãos, de convite para a ceia, é uma palavra maravilhosa, fantástica. Eu falei sobre a ceia que vai inaugurar a eternidade. A Bíblia diz que essa ceia está sendo preparada para os salvos. Essa ceia está sendo preparada para os remidos. E diz o texto que nessa ceia, nessa festa, só vai entrar quem for convidado. Nesta festa não vai ter penetra. Você sabe, uma questão cultural do Rio de Janeiro é a penetrabilidade. Ou seja, toda festa tem que ter o máximo de segurança para que não haja penetras, porque se tiver uma abertura, se alguém esquecer uma porta aberta, de repente na festa de aniversário de 15 anos da sua filha, você vai olhar umas 30 pessoas que você não conhece. Eu não estou exagerando. Quem que é carioca aí? Quem que é carioca sabe do que eu estou falando. O Alci foi um desses penetras. Olha o tamanho dele, é especialista. Não tem muito penetra, não tem esse problema. Lá na Zona Oeste ali, lá na região dos Lagos e Cabo Frio, de repente a gente fez uma festa, não me lembro que festa era, num colégio, num CIEP, e quando a gente olhou, tinha um tanto de gente que a gente não conhecia, que não eram convidados, eram chamados penetras. A ceia, a palavra aqui está dizendo que nessa festa não haverá penetra. Quem não for lavado, remido e enxaguado no sangue do Cordeiro, não vai entrar. O convite é gratuito, mas é necessário. O convite é gratuito, mas é pessoal e é intransferível. Não adianta tentar passar o convite do pai para o filho. Viu, meus irmãos, jovens, moças, rapazes, meninos e meninas aqui presentes, seus pais têm um convite, porque já entregaram seus corações a Jesus, já se renderam a Jesus. Você tem o seu convite, o convite é nominal. A Bíblia diz que os salvos receberão um novo nome, e eles só vão saber esse novo nome quando chegarem lá na boda do Cordeiro. Esta festa maravilhosa. Deus gosta de festa, vocês sabem disso, né? Quantas são as festas judaicas? São 7 festas judaicas, 7 festas diferentes durante o ano. Deus estabeleceu cada uma delas. Deus gosta de festa, Deus gosta de celebração, e a eternidade vai começar com a celebração. Quem não tiver convite não entra, e o convite é individual e personalizado, é grátis, mas é necessário. Não adianta chegar lá apresentar suas obras, não adianta chegar lá apresentar a sua carreira, não adianta chegar lá e dizer: olha, eu fiz tantas coisas boas na terra, eu só não me converti, eu só não confessei o teu nome, eu só não assumi que eu era teu seguidor, eu era marido, a minha mulher te seguia, ela dizia em todo lugar que era crente, eu nunca proibi minha mulher de ir na igreja. Ô Senhor, deixa aí, aí o Senhor vai perguntar: cadê o convite, meu filho? Tem que ter convite, e esse convite vai estar fixado, selado, marcado, sabe aonde? Na tábua do teu coração. Há um hino que nós cantávamos no Cantor Cristão, lá alguns anos atrás, que diz: já chega de hesitação, já chega, busca em Cristo perdão, busca em Cristo perdão. Pronto, chegou o valor aqui. Então agora eu posso terminar a mensagem. Então, meus irmãos, precisa de convite. Por isso que eu queria terminar com essa bem-aventurança hoje. Apocalipse fala bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é Macário, ou Macários. Macário significa felizes. Já pensou
Que tristeza você ficar escutando o alarido de festa, a música da festa, as risadas da festa, os bem-vindos da festa, e você sem convite do lado de fora, só porque você foi orgulhoso, só porque você foi religioso. Não, minha religião eu não largo. Religião não salva ninguém. Religião é uma construção humana. Nenhum de nós aqui vai para o céu porque é batista, nem budista, nem católico, nem protestante. Nós só vamos participar das bodas do Cordeiro porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Entregamos o nosso coração, reconhecemos o nosso pecado. O convite está selado aqui, e a nossa fidelidade não é nossa, até a fidelidade que nós temos é emprestada. Glória a Deus por isso. Amém? Muito bem. Quarta-feira, continuamos então com as próximas 3 bem-aventuranças. O tesoureiro podia fazer a soma para mim aqui, né, para facilitar. Eu sou pastor por causa disso, eu sou ruim em exatas. Mas brincadeira, está bem fácil. Meus irmãos, ou tem alguma coisa muito errada, ou então a minha fé que está muito pequena. Vá anotando aí. Juntando tudo em dinheiro. Juntando tudo em dinheiro, só em dinheiro, hoje. Tá? 2.749,25. Tá? Tirando, já que incluiu o bazar aqui. Faltava 6.800. 6.800 menos 2.749. Quem faz a conta rapidinho? Falando não adianta não, tem que ser... Eu tenho um colega meu que é meio surdo, ele tá anotando ali. Tem um colega meu, pastor, que é meio surdo, e apesar de ser pentecostal, ele sempre falava assim: por eu ser surdo, Deus tem que falar comigo por escrito, porque eu não adianta falar nos ouvidos que eu não ouço, né? Então ele era bom. 4.050, bate, 4.050, vamos arredondar. Então, em dinheiro, agora em promessa, falta 4.050, em promessa, R$8.000, R$8.000, em promessa, e promessa é dívida, é que literalmente promessa é dívida. Então, louvamos a Deus por isso, acreditamos, sempre deu certo, assim, com uma falha ou outra de algum metido a esperto que fez a promessa e depois disse: não, a minha promessa era para o jantar. Gente, olha o desafio para a semana que vem. Como missões mundiais, então vê aí quanto passou agora, vê quanto passou. 3.950, é isso? Além do alvo. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Então, se isso se confirmar, se não, quando isso confirmar, então o nosso jantar já vai abrir a campanha de missões mundiais, fechado? Porque a campanha de missões mundiais atravessa Natal, Ano Novo e os dias de Carnaval. Ela atravessa datas muito difíceis. Então é bom, se isso, em confirmando isso aqui, a gente já começa, já abre a campanha de missões mundiais com um jantar. 150 jantares. 150 jantares. Irmão Zezinho e irmã Dione estão doando para as missões, para a gente fazer esse trabalho de resgate de vidas. A igreja normalmente consome quantos pratos? 80 pratos. Meus irmãos, não pode sobrar 70 pratos semana que vem. Então anunciem, tragam convidados, os pequenos grupos, vai ter sobremesas regionais, vai ser um programa, o culto vai terminar 8 da noite, vai ser de 7 às 8 aqui o culto, e de 8 em diante o jantar, aquela ornamentação vai ficar muito bonito para celebrar missões, porque Deus é o primeiro missionário, e ele formou a igreja para ser que nem ele. Se a igreja não for missionária, ela vai virando outras coisas, ela vai virando ONG, vai virando clube religioso. Igreja tem que fazer missões, e missões não se faz sem dinheiro, você vai me desculpar. Missões se faz com oração, missões se faz com entrega, com dedicação, mas missões se faz com recursos financeiros. Louvado seja o Senhor por sua vida. Semana que vem, domingo, a gente vai confirmar isso aqui antes do jantar, tá bom? Vamos ficar em pé? Igreja boa, igreja de Deus, é igreja generosa.
Então, toda hora, numa igreja generosa, você vai ter doações. Quando essa igreja começou a ser construída, não a igreja, o templo, que os recursos começaram a ser levantados, isso nunca pode ser esquecido. Primeira doação, uma das primeiras doações foi a do pastor Daniel. Quem lembra qual foi a doação do pastor Daniel? O carro dele. Daí tudo aconteceu, né? Então, Deus olha não o valor da doação, mas o coração da pessoa. Então, Gabriel está doando essa Bíblia do agente secreto do reino para sortear entre os adolescentes, na quarta-feira agora, os adolescentes que estiverem presentes aqui, porque só adolescente para ler um negócio desse, mas é novinha, tá? Então vai ser sorteada entre um dos adolescentes que estiverem na quarta, para estudar o Apocalipse, vai receber essa Bíblia. Vamos orar. Pastor Marcos, por favor, faça essa oração. E pode impetrar a bênção também. Depois da bênção, nós vamos sair daqui louvando ao Senhor e vamos para a nossa cantina do berçário de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos. Feche teus olhos comigo. Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus agradecer ao Senhor pela oportunidade que tivemos em cultuar o teu santo nome. Muito obrigado por isso, Pai. Nós queremos nesse momento, Pai, pedir ao Senhor que essa seja uma semana de trabalho, uma semana onde o teu milagre se faça presente nas nossas famílias, onde pessoas que nós amamos entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, essa campanha de missões, que esses recursos aqui depositados possam chegar aos missionários, Pai, que estão nos cantos mais distantes do nosso país, passando frio lá no sul, sob o calor aqui de Rondônia, Pai, da Amazônia, no Nordeste, Senhor Deus, no Centro-Oeste, que todos os missionários sejam abençoados, Pai, com a oferta que foi aqui levantada. Nós te pedimos, Senhor, que os nossos corações também sejam cheios de fidelidade que vem do teu Espírito Santo. Amém. Nós reconhecemos, porque a tua palavra nos diz que fidelidade é um fruto, uma parte do fruto do Espírito. Amém. Não está naturalmente em nós. A fidelidade ao Senhor, a fidelidade ao trabalho, ao casamento, à família, a fidelidade aos nossos objetivos pessoais. Nos ajuda, Pai, a sermos mais fiéis. Nós cremos que o Senhor pode nos dar um coração cada vez mais fiel a Ti. E sobre a Tua igreja que agora se despede, eu te peço que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de Ti e que Ele levante o seu rosto sobre cada um de nós, que nos abençoe nessa semana em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós nos despedirmos, eu quero, desculpa meu esquecimento, uma empolgação. Queria convidar o Davi Ryan aqui. Davi Ryan, né? Ou Rian, ou Ryan. Onde está o Davi? Davi ainda está conosco? Se estiver, levante a mão. Senão nós vamos sortear outra pessoa. Foi quem nós sorteamos para o material aqui de presente hoje. Não, vamos para o próximo. Vamos para o próximo que eu tinha deixado aqui. Atenção. Socorro Luz. Socorro Luz, mãe da nossa irmã Silvia Luz, né? Vem cá, minha irmã. Deus abençoe, olha aí. Deus abençoe, viu? Eu tenho certeza que a irmã vai saber muito bem o que fazer com esse presente. Deus abençoe, tá? Um abraço a todos os irmãos, boa cantina, boa semana para todos.